O milionário barbeiro defende o mendigo negro, humilhado na barbearia. A cena era eletrizante. No coração da pequena cidade de Nova Esperança, as luzes da barbearia de Miguel brilhavam como diamantes. A história se espalhava rápido, estampada em letras garrafais nos tabloides. O barbeiro milionário defendendo um mendigo negro, humilhado na barbearia. A cena era eletrizante. No coração da pequena cidade de Nova Esperança, as luzes da barbearia de Miguel brilhavam como diamantes. A história se espalhava rápido, estampada em letras garrafais nos tabloides, em busca de um furo. O barbeiro milionário defendendo um mendigo negro. A cidade estava dividida como nunca, e a tensão estava no ar. Miguel tentou tomar a cidade, não deu. Por isso que logo estávamos a lhe encontrar um caso de importante. O mendigo ia nunca mais sobre sua fena, sempre falando, bom deu. Milionário barbeiro defende o mendigo negro, humilhado na barbearia. A batalha entre o que era politicamente correto e o que era realidade começava. O cliente, percebendo a presença de Jamal, soltou uma risada sarcástica, desprezando o homem à sua frente. Olha só quem veio me pedir esmola, ele gritou, suas palavras cortantes como facas. A plateia murmurou um ó coletivamente, surpresas e preocupadas. Miguel estava ali, sentindo um nó na garganta, observando a humilhação que Jamal estava prestes a vivenciar. A cruzada entre a dignidade humana e a arrogância brutal se desenrolava lentamente. Miguel olhou nos olhos de Jamal e viu algo que o deixou apreensivo. Um brilho de indignação misturado com dor. Jamal não era apenas um mendigo. Ele carregava uma história que ressoava com a história de Miguel. Ambos eram produtos de uma sociedade que valorizava o dinheiro acima da empatia. Miguel se levantou, um tremor nas mãos, enquanto surgiu entre o político e Jamal. Chega disso! Ele gritou, sua voz robusta ecoando pela barbearia. O silêncio foi como um tapa na cara. Todos aqui merecem respeito. Isso é uma barbearia, não um palco para sua arrogância. As reações foram imediatas. Os clientes ficaram em choque, mas também havia um calor crescente. Miguel havia cruzado uma linha. Jamal levava mágoa em sua expressão, e Miguel sentiu como se um peso lhe caísse nas costas. O desafio estava lançado. Mas o que aconteceria agora? A fama e fortuna de Miguel estavam em jogo. O político, vermelho de raiva, não ficou quieto. Ele havia prometido arruinar Miguel. Mas a vida dele não era o único mistério. Enquanto Miguel tentava proteger Jamal, segredos sobre suas próprias raízes começaram a ressoar. Jamal, o mendigo, tinha uma história oculta. Um ex-empresário que perdeu tudo por causa de um erro fatal. Como essas vidas entrelaçadas podiam ser tão semelhantes? Miguel se viu em um dilema. Defender a dignidade de Jamal era também confrontar seu próprio passado. Então a pressão aumentou. Amizade... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na barbearia era ensurdecedor, como se o ar tivesse sido raspado com uma navalha.
Miguel mantinha o olhar fixo no político, que agora estava a um passo de explodir de raiva. Jamal, ao lado dele, estava em choque, e a tensão era palpável. Mas algo na atmosfera estava prestes a mudar. De repente, a porta da barbearia se abriu com o estrondo. Um homem alto e imponente entrou, o olhar severo como fogo. Ele usava um terno caro, mas o que mais impressionava era a expressão dela. A sala ficou paralisada. E então ele gritou: Miguel! Era Roberto, o irmão de Miguel, alguém que ele não via há anos. O rosto de Miguel empalideceu. Parecia que os dois estavam prestes a trocar as palavras que poderiam quebrar ou juntar suas vidas. O que você está fazendo aqui? Miguel balbuciou, sentindo seu coração acelerar. Roberto sorriu de maneira sombria, mas a alegria não chegava aos seus olhos. Veio buscar o que me pertence, Roberto disse, a voz fatalista, hortante. A verdade que você esconde, e por acaso está bem na sua frente. Ele apontou para Jamal, que estava cada vez mais confuso. O murmurinho na barbearia aumentou, todos segurando a respiração, tentando entender. Miguel estava numa luta interna. O que Roberto queria dizer? Jamal olhou entre os dois, sua inocência começando a se desvanecer sob a tensão. O que você está dizendo? Miguel perguntou, com a garganta seca. Ele sabia que não era um bom presságio. Deixou-lhes isso. Seu irmão tinha uma maneira de trazer à tona os piores segredos. Você se esqueceu da sua história, irmão? Ou melhor, da nossa história? Jamal é. Bem, ele é o que nos une de uma forma que você não tinha ideia. As palavras de Roberto ecoaram como um tambor, cada batida atingindo a sanidade de Miguel. Jamal é só um mendigo, Miguel gritou, mas algo em sua mente começou a ceder. Jamal, agora com a cabeça baixa, mal podia conter as lágrimas. Sentia-se como um peão em um jogo muito maior. Os olhares de todos estavam fixos nele. Sim, só um mendigo, mas ele também é um pai. O seu pai, Miguel. Roberto revelou quase como uma bomba. O ar saiu do corpo de Miguel como se tivesse sido atingido por um golpe. Jamal tinha a idade que seu pai teria agora, mas como? Como isso era possível? A barbearia se transformou em um caldeirão de emoções. Miguel começou a tremer, o suor escorrendo por sua testa. Os clientes, antes ocupados com suas conversas, agora estavam totalmente absortos na cena. A incredulidade ponderava, mas a verdade começava a se formar no fundo das mentes de todos. Jamal levantou a cabeça, e seu olhar se iluminou com uma combinação de raiva e esperança. Você não é apenas um barbeiro milionário. Você também é meu filho. As palavras de Roberto cortaram como lâminas afiadas, e um silêncio ainda mais profundo tomou conta do ambiente. Os murmúrios começaram a crescer novamente, como ondas em uma tempestade. Miguel sentiu todo o chão desmoronando sob seus pés. Ele estava em conflito, lidando com a ideia de que seu próprio passado poderia vir à tona, trazendo consequências inimagináveis. Como um homem que havia se construído do zero poderia lidar com uma revelação tão devastadora? A barbearia, que representava seu sucesso, agora parecia uma prisão. Ele havia defendido Jamal, ignorando que suas vidas estavam de alguma forma conectadas por um laço mais profundo. A mente de Miguel girava, e as perguntas se acumulavam. O que fazer a seguir? Como se levantar dessa queda? Com o coração disparado e a respiração pesada, Miguel percebeu que tudo havia mudado em um instante. As cores da barbearia pareciam mais vibrantes, mas carregavam um peso intenso.
Ele olhou para Jamal novamente, agora cheio de dúvidas e verdades não ditas. Que caminho ele escolheria agora? As tensões estavam apenas começando, e o futuro estava mais incerto do que nunca. A tensão na barbearia era tão densa que se podia cortar com uma lâmina. Miguel sentiu o coração disparar, cada batida ecoando em meio ao silêncio constrangedor. Jamal, com o olhar confuso, começava a entender a gravidade da revelação. O que deveria ser um momento de reafirmação de dignidade, prestes a se tornar um pesadelo. E no meio daquela tempestade emocional, a porta se abriu uma vez mais. Carlos, um cliente regular e amigo pessoal de Miguel, entrou apressado. Desculpem, eu não sabia que havia tanta confusão aqui, disse, a voz trêmula. Mas quando seus olhos encontraram Jamal, algo mudou. Ele ficou paralisado. Nos segundos que se passaram, uma enorme onda de reconhecimento cruzou seu rosto. Miguel, você não vai acreditar! Carlos balbuciou, as palavras engasgando na garganta. Eu conheço você. Você é o irmão que eu pensei que estivesse morto. O queixo de Miguel quase caiu. Os olhares se revezavam entre Carlos e Jamal, cada um lutando para processar o que estava acontecendo. Jamal, antes um simples mendigo, agora tinha um segundo título, um irmão perdido. O que parecia uma batalha de dignidade, agora era uma rede de relacionamentos inesperados. Você não pode estar falando sério, Miguel gritou, a realidade atingindo-o como um soco no estômago. Jamal não pode ser seu irmão. Isso não faz sentido. Mas Carlos já estava se aproximando de Jamal, a emoção estampada em seu rosto. Você não pode fugir da verdade. Nós somos da mesma família. Nossa mãe sempre disse que tinha um filho que desapareceu, mas nunca soubemos o que aconteceu. Depois dela falecer, eu procurei, mas... A voz dele falhou, engolida pela adrenalina do momento. A mesma mãe que te deixou na rua? Jamal questionou, a dor e a raiva se misturando em sua voz. Miguel se sentia à deriva, cercado por revelações que transformavam tudo que ele conhecia em poeira. O cenário que parecia claro, agora estava coberto de sombras. A barbearia era uma explosão de murmúrios, clientes cochichando uns com os outros, as teorias se desenrolando bem diante de seus olhos. Miguel, em um ato de desespero, voltou-se para Roberto. E você? O que tem a ver com tudo isso? Você sabia? A voz dele ressoava com linhas de acusação. É claro que eu sabia, Roberto respondeu, os olhos ardendo em desdém. Você se esqueceu de tudo. Você cresceu cercado de mentiras e agora a verdade está explodindo na sua frente. E então veio o golpe fatal. Jamal não é seu pai, Miguel. É seu irmão. E o que você realmente não sabe é que seu dono está aqui, nesse instante. Roberto completou, apontando para o chão da barbearia, como se o próprio chão fosse um emissário do passado. Miguel mal conseguia respirar. A reviravolta era tão intensa, tão esmagadora. Tudo o que ele conhecia havia mudado em um piscar de olhos. E Jamal, aquele que antes parecia o rosto da desgraça, agora era parte da história que ele desconhecia. As revelações o acertavam em cheio. Como pode isso? Como não percebi? Pensou Miguel, enquanto a barbearia se tornava um campo de batalha de emoções. O olhar de Jamal refletia uma mistura de esperança e desespero, enquanto a sala fervia com a incredulidade. Eu não sou seu inimigo, Miguel. A vida nos separou, mas agora que estamos juntos, temos que enfrentar isso. Jamal exclamou, a emoção inundando sua voz. Mas o silêncio que seguiu era inesperado. Em um momento fatídico, a luz na barbearia piscou antes de apagar completamente. Um grito ecoou.
Alguém havia desmaiado na esquina. Mas quem? O caos estourou em um instante. Miguel ficou no meio da confusão, sem saber se o verdadeiro inimigo estava dentro ou fora da barbearia. Os rostos se contorceram em preocupação, e antes que Miguel pudesse se recompor, uma sombra entrou pelo espaço vazio da porta. Um novo jogador na história estava prestes a entrar em cena, armando o terreno para uma revelação ainda mais impactante. A tensão continuava a subir, enquanto ninguém sabia o que o futuro reservava. A tensão na barbearia era tão densa que se podia cortar com uma lâmina. Miguel sentiu o coração disparar, com cada batida ecoando em meio ao silêncio constrangedor. Jamal, com um olhar confuso, começava a entender a gravidade da revelação. O que deveria ser um momento de reafirmação de dignidade ameaçava se transformar em um pesadelo. Logo o ambiente estava repleto de murmúrios ansiosos. Os olhos de todos estavam fixos em Miguel, esperando sua reação. Mas antes que ele pudesse processar tudo, a porta se abriu de novo e uma mulher entrou. O cabelo despenteado, roupas sujas e um olhar desesperado. Era Clara, a ex-esposa de Miguel. Ele não a via há anos. O choque fez o ar faltar-lhe, como se alguém houvesse tirado o fôlego dele. Dó. Miguel, ela gritou, a voz tremendo. Você precisa me ouvir. A barbearia estava paralisada e a atenção se voltava agora para ela. Clara parecia saber algo que todos desconheciam, e a urgência na sua expressão era palpável. Mãe, Jamal sussurrou, o queixo caindo em estado de choque. Clara olhou para ele e o reconhecimento cruzou o rosto dela antes que ela pudesse esconder. Ela se aproximou, as mãos tremendo. Não pode ser. Jamal? As palavras dela flutuarão na sala, como um eco da revelação. Você está confundindo tudo. Clara. O que você faz aqui? Miguel perguntou, seu tom misto de temor e raiva. Eu não confundo. Jamal é meu filho, Miguel. É o nosso filho. As palavras dela cortaram o ar como uma espada, raspando nas emoções à flor da pele. A bomba explodiu como um trovão em meio ao barulho da barbearia. O que era um desenrolar de verdade sobre a paternidade, agora se tornava uma explosão de segredos, e Miguel se sentiu turvado. Ele olhou para Jamal, agora não apenas um mendigo, mas seu filho perdido. As peças do quebra-cabeça estavam se montando de maneira brutal. Como assim, Clara? Como você pode dizer isso? Gritou, enquanto a confusão e a dor se misturavam no peito. Porque aquele dia mudou tudo. Clara estava quase chorando, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Você não esteve lá. Eu fui forçado a me separar de vocês. E agora, depois de tantos anos, estou aqui para trazer você de volta para casa. O chão sob os pés de Miguel começou a desmoronar. A verdade dele, a imagem que construiu como barbeiro milionário, estava se despedaçando em pedaços. As pessoas na barbearia começaram a murmurar, cada um sugerindo suas próprias teorias, enquanto os olhos se trocavam, a incredulidade misturando-se a um sentimento de compaixão. Jamal, antes um homem em busca de dignidade, agora se tornava o epicentro de um furacão emocional. Você não pode ser minha mãe. Eu perdi tudo, ele disse, a voz embargada de dor e confusão. Clara estendeu a mão, mas outra porta se abriu, e uma figura entrou rapidamente. Era Roberto, o irmão de Miguel, que fixou um olhar fulminante em Clara. O que você fez com nossas vidas? Ele ficou imóvel, ofegante, como se a vida tivesse acabado de soprar em seu rosto. Roberto, eu não vim para brigar. Vim para trazer verdade. Clara gritou, mas Miguel percebeu que a atmosfera mudara. A rivalidade familiar agora tinha novos significados e segredos que poderiam devastar o que sobrou da sua dignidade. O caos se instalou.
O clima na barbearia estava elétrico, todos tentando entender o novo enigma que pairava na sala. As emoções estavam à flor da pele. Jamal olhou de Miguel para Clara, de Clara para todos. Ele estava no centro de um tornado e percebeu que o passado não era simplesmente uma coleção de memórias, mas um labirinto de dores e reencontros. O que vamos fazer agora? Miguel questionou, sua voz hesitante. Olhou para sua mãe, seu filho, seu irmão. Todas as linhas estavam borradas, e ele sentia que tudo o que acreditava conhecer se esvaía, como areia entre os dedos. Clara respirou fundo. Devemos nos unir, Miguel. Essa é a única saída. Seu tom era forte, mas Miguel se sentiu perdido, sem saber se a união significaria salvação ou a destruição final. As pessoas ao redor continuavam a sussurrar, presas em um misto de horror e expectativa. O futuro agora estava mais nebuloso do que nunca, e a única certeza que restava era que a batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado, cercado por verdades que pareciam explodir ao seu redor. O caos na barbearia respirava em seus pulmões, e suas emoções oscilavam entre a raiva e a confusão. Jamal, Clara, Roberto, tudo parecia um pesadelo que ele não poderia acordar. Os clientes sussurravam, olhares perplexos trocavam-se entre eles, mas o que mais o apertava o coração era a expressão angustiada de Jamal. Como você pode fazer isso comigo, mãe? Jamal perguntou, a voz tremendo. O olhar dele era de desespero, e a dor raspava a sua garganta. Miguel estava pronto para explodir em respostas, mas as palavras se perderam como uma brisa. Miguel! Clara exclamou, interrompendo a tensão que pairava. Precisamos conversar sobre tudo isso. Mas antes que ela pudesse terminar, a porta da barbearia foi escancarada mais uma vez. E então, a realidade se despedaçou em um instante. Um homem entrou, de chapéu escuro e um casaco pesado. Com um semblante sério que congelava o sangue nas veias. Ele olhou em volta e, em um movimento brusco, tirou uma arma do bolso e a apontou para Miguel. O choque percorreu a sala como um raio e o murmúrio se transformou em gritos. Miguel, você nos fez de tolos. É hora de você pagar. O homem gritou, suas palavras imbuídas de uma raiva visceral. A sala estava em chamas com o pânico. Todos se moviam ao mesmo tempo, uns caindo, outros tentando se proteger. Miguel estava na linha de frente, encarando o desconhecido. Sua mente girava. Quem é você? Ele se forçou a perguntar, a voz embargada pela adrenalina. O homem não respondeu, apenas apertou mais o gatilho. Jamal, então, lançou-se na frente de Miguel. Um ato de bravura que surpreendeu a todos. Não, não faça isso! Jamal gritou, levantando as mãos. O que você quer? Sua coragem brilhava, mas a verdade era que o desespero havia tomado conta da sala. A tensão era palpável, a respiração de todos ecoava como um filme de terror. Havia um acordo, Miguel. O homem gritou novamente, sua voz ressoando como um trovão. Você não cumpriu. Agora a conta chegou. Os olhos dele faiscavam de fúria, e Miguel percebeu que aquele rosto não era tão desconhecido assim. A memória turbulenta voltou. Era um cliente, um investidor, alguém de quem ele tinha traído a confiança. Você me fez perder tudo. Agora você vai saber o que é perder. O tiro poderia fazer tudo ruir. O tempo parecia parar e, por um momento, Miguel viu flashes de sua vida. Os cortes de cabelo, as risadas, a barbearia, a esperança que ele construíra com tanto esforço. Mas agora tudo estava prestes a desmoronar. E no instante em que a tensão se tornava insuportável,
Outra figura apareceu, interceptando o homem. Era Roberto, o irmão de Miguel. Não, espera! Ele gritou, jogando-se entre o homem e Jamal. O que estava acontecendo? O que Roberto sabia que eles não sabiam? Nesse momento, o homem hesitou, confuso, mas a arma não se afastou. O clima estava insustentável, e os olhos de Clara, de Jamal, de todos, estavam fixos naquela cena. Miguel, com o coração batendo freneticamente, começou a entender que a conexão entre todos ali não era apenas baseada em sangue, mas em segredos e traições que moldaram suas vidas. Você não precisa fazer isso. A vida de todos está em jogo, Roberto implorou, enquanto o homem olhava para Miguel com um ódio feroz. A barbearia se tornara um campo de batalha, mas o verdadeiro conflito estava apenas começando. A arma ainda na linha. O futuro de todos pendia em uma linha tênue. O que estava prestes a acontecer poderia destruir ainda mais seus mundos ou talvez oferecer uma nova chance de redenção. Diga a verdade, Miguel. O que você escondeu? O homem gritou, e a confissão estava prestes a desabar sobre eles como uma tempestade. Naquele instante, a tensão era quase insuportável. O desconforto do desconhecido pairava no ar, enquanto o mistério do passado começava a se entrelaçar com o presente, revelando que cada um atrás daquela porta tinha uma peça a desvendar. O que Miguel faria agora? O que mais restava? E se no final, todos os fios que prendiam suas histórias não fossem o que pareciam? Essa revelação poderia mudar tudo ou condená-los para sempre. E o que seria de Jamal agora? O futuro estava em chamas, e todos estavam prestes a ser consumidos. A tensão na barbearia era tão densa que se podia sentir pressão no ar. Miguel mantinha o olhar fixo na arma apontada para ele, enquanto o coração pulsava forte em seu peito. Jamal, ao seu lado, estava paralisado, tremendo. O clima parecia eletrificado. Cada respiração ecoava como um trovão silencioso. Miguel, você nos fez de tolos. É hora de você pagar. O homem gritou novamente, sua voz firme e cheia de ódio. Os rostos na barbearia eram uma mistura de pânico e confusão. Todos esperavam pelo desenrolar da cena. Miguel não sabia o que fazer. O passado repentinamente se tornava uma barreira intransponível. Roberto, seu irmão, havia se colocado entre o homem e Jamal, mas ele sabia que o perigo era iminente. Miguel se sentia preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Clara, sua ex-esposa, estava ao fundo, as mãos trêmulas, a expressão horrorizada. Eu não conheço você. O que você quer de mim? Miguel finalmente gritou, sua voz rouca, mas uma parte dele sabia que a resposta estava se formando. Algo estava errado. Esse homem não era apenas um cliente descontente. Ele era parte de um quebra-cabeça muito maior. Nesse instante, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. A porta dos fundos da barbearia se abriu com um estrondo e uma nuvem de fumaça invadiu o espaço. O caos se instalou. Todos começaram a gritar, empurrando-se por uma saída. Miguel sentiu seu estômago revirar. No meio da confusão, ele viu uma sombra emergir da fumaça. Era alguém que ele não esperava. Ana, uma antiga amiga de infância, que havia desaparecido anos atrás, apareceu com os olhos arregalados, segurando um dispositivo que emitiu um zumbido intenso. O homem que segurava a arma hesitou. A tensão no ar havia mudado. Miguel, você precisa ouvir. Há muito mais em jogo do que você sabe. Ana gritou,
sua voz se sobressaindo ao tumulto. A expressão dela refletia não só pavor, mas um senso de urgência. A verdade sobre o que aconteceu com sua família, com Jamal, desapareceu. Vai muito além do que você imagina. Miguel sentiu suas pernas cederem sob o peso da situação. Jamal olhou de um para outro, confuso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Ana se aproximou, ainda envolta em fumaça, sem olhar para o homem armado. O som do disparo ecoou novamente, mas ninguém foi acertado. Ele falhou. Miguel se perguntou se era apenas o destino brincando com eles. O que você fez com nossa família, Miguel? Ana continuou, ignorando o homem. Você deixou tudo isso acontecer por causa do seu orgulho. Agora, eles vão cobrar o preço. A cada palavra, a confusão na cabeça de Miguel aumentava. Ele tentava reunir todos os fragmentos, mas nada se encaixava. Mas em um relance, algo encaixou. Ele se lembrou de uma noite, uma conversa com sua mãe, há muitos anos. Segredos sussurrados sobre uma herança que poderia levá-los à ruína ou à glória. E agora estava tudo ali, como uma tempestade prestes a desabrochar. Era de seu pai, algo obscuro e misterioso que nunca havia entendido totalmente. O que você quer dizer? Miguel perguntou, o coração disparado. Dom, nesse instante, o homem armado estava quase transtornado, enquanto Ana olhava para Miguel com um olhar profundo. Não podemos deixar que a verdade caia no esquecimento. Estamos todos entrelaçados. Foi quando tudo desmoronou. O homem, vendo que havia perdido o controle da situação, disparou a arma, mas não como eles esperavam. Ele mirou para a parede atrás de Miguel e uma explosão de vidro estilhaçou, fazendo todos se jogarem ao chão. No meio da fumaça e do caos, uma figura familiar se destacou. Era a mãe de Ana, a mulher que todos pensavam estar morta. Miguel! Ela gritou, voz poderosa. A resposta que você busca está mais perto do que você imagina. As emoções se agitaram, e Miguel sentiu que o chão sob seus pés se desfazia. Agora, toda a barbearia estava mergulhada em um turbilhão de verdades ocultas, segredos e traições. A ligação entre eles quatro, Miguel, Jamal, Clara e Ana, parecia ter se transformado em uma teia de complexidade. O que significava isso tudo? O que mais eles poderiam descobrir? E no centro de tudo isso, a única certeza. As escolhas que fizeram agora estavam prestes a vir à tona, e a vida deles nunca mais seria a mesma. O que estava escondido sob a superfície estava se elevando, e Miguel sentiu que havia apenas uma maneira de descobrir como tudo isso se entrelaçava. Mas uma coisa era clara: a tempestade estava apenas começando. A barbearia estava em caos. A fumaça densa misturada ao medo pairava no ar. Miguel olhava para o homem com a arma, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto Ana tentava explicar algo que ele mal conseguia entender. Jamal estava paralisado ao seu lado, e a cena se tornava cada vez mais insustentável. A janela da barbearia se estilhaçou e uma figura conhecida entrou com a energia de um furacão. Era Luiz, o antigo companheiro de Miguel na infância, alguém que havia saído da cidade e voltado apenas para os funerais da família. Miguel mal teve tempo de processar a sua presença, mas Luiz carregava uma expressão que misturava desespero e determinação. Miguel, o que você está fazendo? Fique longe dele! Luiz gritou, apontando para o homem armado. O tumulto parou em um segundo. O silêncio foi ensurdecedor.
A tensão explodia entre a fúria do homem e a determinação de Luiz. Miguel, ele é um assassino. Não confie nele. Luiz revelou, e a palavra ardia no ar como um incêndio. Jamal, com os olhos arregalados, virou-se para Miguel. Assassino? Do que você está falando? Perguntou, sua voz ecoando dúvida e medo ao mesmo tempo. Miguel se sentiu paralisado, tentando entender. O homem com a arma olhou para Luiz. Um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Você realmente acha que vai me parar? Não sabe nem metade do que aconteceu. O desafio na voz dele ecoou pela barbearia. Cada cliente estava preso, sem saber se devia correr ou se arriscar mais uma palavra. Diga a verdade, Miguel. Diga a verdade sobre o que fizeram. A culpa é sua. Luiz disparou, enquanto lágrimas começavam a escorregar pela sua bochecha. Você prometeu que nunca contaria, mas ele não pode saber. Miguel sentiu um nó apertar em seu estômago, enquanto lembranças de promessas feitas em tempos de juventude começavam a emergir, empurrando-o para um abismo de remorso. Não, aqui não. O Che Amado, claramente irritado com a revelação. Ele então direcionou a arma para Luiz, o medo se espalhando pela barbearia. Você não sabe o que está fazendo. O pânico tomou conta da sala, e todos pareciam preparados para correr. Miguel deu um passo à frente, a coragem misturada ao desespero. Você não pode me matar. Você não sabe quem sou eu para ele. Nós somos irmãos. Miguel, somos irmãos. Essa palavra, irmãos, cortou o ar como um golpe. E simultaneamente Miguel sentiu o chão desabar sob seus pés. Não, você não pode estar falando sério. Miguel gritou, sua voz cheia de incredulidade. Jamal estava em choque, sua expressão confusa, e os outros clientes começaram a sussurrar sobre o que isso significava. O silêncio foi interrompido por um grito. O homem armado puxou o gatilho, mas o tiro não foi em direção a Luiz. Em vez disso, atingiu a parede atrás dele, e como um filme cortado, o evento chocante pôs a todos em movimento. O lugar estava fervilhando em pânico. Mas, no meio da confusão, Miguel viu algo inesperado. Uma pequena caixa metálica caindo do bolso do homem armado, se abrindo no impacto. Lá dentro, fotografias antigas se espalharam pelo chão, algumas mostrando um jovem Miguel com uma expressão diferente, um sorriso que ele não havia usado em anos. E no fundo, ao lado da família de Luiz, havia uma mulher que ele não reconheceu. Uma mulher que parecia assombrosamente familiar, quase igual a Clara. Não, isso não faz sentido, ele murmurou, a mente girando como um redemoinho. Jamal se aproximou, os olhos fixos na imagem. Quem é essa? Ele perguntou, mas a pergunta parecia ecoar em tudo que Miguel não entendia. E enquanto figuras do passado começavam a se reunir no presente, o homem armado olhou para Miguel, a arma agora trêmula em sua mão. Quando a verdade vier à tona, você vai se arrepender do que fez. Isso não acaba aqui. Um novo silêncio se instalou na barbearia, mas o terreno estava tão instável quanto a revelação do próprio irmão de Miguel. O que realmente aconteceu no passado? E quem era aquela mulher que aparentemente mudava tudo? O caos estava apenas começando, e a promessa de que nada seria como antes pairava no ar, enquanto todos se perguntavam sem resposta. O que estava prestes a ser revelado? A barbearia estava em caos. A fumaça ainda dançava no ar, e Miguel curiosamente segurava a foto antiga nas mãos. No entanto, a tensão ficou ainda mais insuportável quando um grito rasgou o silêncio. O homem armado, percebendo a confusão, disparou novamente,
mas desta vez em um ângulo diferente, atingindo um espelho que se estilhaçou em 1000 pedaços. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor, mas o que ninguém esperava era que por trás da imagem refletida, uma figura conhecida surgisse. Era Lucas, o famoso amigo de infância, que tinha desaparecido. Todos estão em perigo. Lucas gritou, sua voz rasgando o ar pesado. Ele parecia exausto, desorientado, mas seus olhos brilhavam com uma urgência que fez Miguel sentir um frio na espinha. A verdade que você está buscando está mais perto do que imagina. Todos congelaram. O homem armado hesitou, o que lhe concedeu um instante de fraqueza. Foi suficiente. Luiz, em um ato desesperado, correu em direção ao homem, mas o medo tomou conta de Miguel. Não, Luiz, espere! Gritou, seu coração disparando. Mas Luiz não recuou. Você não pode nos fazer isso, ele exclamou, a coragem brando sob um véu de pânico. Nesse momento, enquanto todos assistiam, Lucas avançou, seu olhar fixo no homem. Se você apertar o gatilho, descobrirá que não sabe a verdade sobre seu próprio passado. Ele disparou a frase como uma bala, e a sala ficou tão silenciosa que se poderia ouvir o batimento do coração de cada um. O homem armou a mão. A arma tremia. O que você sabe? Ele questionou, a voz carregada de desconfiança. Era a pergunta que todos esperavam, e uma onda de murmúrios percorreu a barbearia. Você não tem ideia do que acontece quando o passado volta para assombrá-lo, não é? Lucas disse com um tom seguro, e então ele se virou para Miguel, sua expressão misturando determinação e dor. Aconteceu algo terrível. Você precisa saber a verdade sobre sua família e sobre os laços que foram quebrados. Miguel sentiu uma onda de pânico o invadir. O que mais havia para descobrir? Jamal, ao lado de Miguel, parecia cada vez mais confuso. Quem você é, além de um amigo de infância? O que você sabe sobre tudo isso? Perguntou ele, sua voz quebrada. Você e Miguel não sabem, mas nosso destino estava entrelaçado desde o início. Se soubéssemos a verdade, talvez tivéssemos evitado toda essa tragédia. Lucas tinha um jeito frenético de falar, como se um peso enorme estivesse empurrando seus ombros. Então, sem mais aviso, a porta do fundo da barbearia se abriu novamente. Uma mulher entrou, uma estranha, com furor nos olhos e uma expressão determinada. Ela parecia transcender a confusão. Basta, ela gritou, e todo mundo a encarou estupefato. Não vão mais se machucar um ao outro por causa de segredos. Quem é você? Miguel questionou, a tensão crescente. Eu sou a verdade que vocês têm evitado. A filha da mulher que você perdeu, Miguel. O sangue de Miguel gelou. Ponto. A barbearia mergulhou em uma confusão de murmúrios, e os rostos se contorceram em surpresa e desespero. Ele sentiu seu mundo começar a desmoronar ao redor dele. O que estava acontecendo? Jamal olhou de Miguel para a estranha. Isso não pode ser real. Ele se sentiu preso entre as duas revelações bombásticas, sem saber em quem acreditar. A estranha continuou. Vocês todos têm ligações que precisam ser desvendadas. E agora, diante do perigo, é hora de encarar a verdade, ou cada um pagará um preço alto por suas mentiras. Em um instante, todos no ambiente estavam em choque. Como essa mulher se atrevia a trazer à tona tudo o que eles tentavam esconder? O homem armado, agora perdido entre a raiva e o medo, parecia incapaz de decidir o que fazer. A única certeza era que o futuro deles estava se esvaindo. E a linha entre amigos e inimigos estava prestes a ser desenhada mais uma vez.
A pergunta que ecoava em suas mentes era: quem realmente eles poderiam confiar? O que estava prestes a acontecer poderia mudar todos os seus destinos. Que segredos seriam revelados? E se a verdadeira natureza de cada um voltasse a assombrá-los? A tensão na barbearia estava no ponto de ruptura. E a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer arma. A barbearia estava em caos, e a tensão era tão palpável que quase dava para pegar. Miguel segurava a foto antiga, os olhos vidrados na mulher desconhecida. Jamal olhava para ele, confuso e preocupado. A estranha que se dizia filha da mulher que ele perdera. Tudo parecia um pesadelo. Quem é você? Miguel finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula. A mulher se aproximou, e a determinação no olhar dela não passava despercebida. Eu sou Maria, e sou a única que pode dizer a verdade sobre sua família. Ela parecia forte, mas as lágrimas nos olhos traíam a fragilidade por trás daquela coragem. O homem armado, com a arma ainda trêmula em suas mãos, olhou para ela. Você não pode entrar assim na nossa história. Disparou, mas perdeu um pouco da determinação. Maria? Miguel repetiu. O nome parecia ressoar como um eco em sua mente. O que você sabe? Antes que Maria pudesse responder, o homem, em um acesso de fúria, apontou a arma para ela. Cale-se! Você não pode dizer a verdade! A sala ficou em silêncio. O ar estava pesado, como se tivessem jogado um bloco de concreto sobre todos. Jamal deu um passo à frente, como se estivesse preparado para proteger Maria. A tensão estava a mil. Mas então, do nada, uma nova explosão de vidro cortou o ar. A porta da barbearia foi arrombada com a força de um furacão, e um grupo de homens entrou. Eram rostos familiarmente desconhecidos, mas Miguel reconheceu a marca deles do passado. Amigos da infância, traídos por suas próprias escolhas. Nós viemos buscar você, Miguel. Um deles gritou. O caos não parava. E Maria olhou para Miguel com olhos aflitos, como se dissesse que ele precisaria escolher um lado. Mas logo tudo se tornou uma confusão. O homem armado, desesperado, começou a disparar, mas os tiros não acertaram ninguém. A barbearia virou um campo de batalha, e todo mundo gritava, corria e se escondia. Todos nós estamos ligados. Você precisa entender. É sobre a nossa família, Miguel. Maria gritou, mas sua voz se perdeu em meio ao clamor. Miguel estava paralisado, sentindo que o tempo estava se acelerando ao seu redor. Olhou para Jamal, um pesadelo em seus olhos, e no próximo momento, uma explosão ecoou, não de uma arma, mas de uma bomba, que alguém atirou pela janela. O mundo virou de cabeça para baixo, e o som foi ensurdecedor. Os destroços voaram pelo ar como se tudo estivesse sendo consumido. Tudo desmoronava. E em meio a essa nuvem de poeira e escombros, Miguel viu algo se formando. Uma silhueta surgia da fumaça, um forte sentido de pressentimento. A visão do homem que ele nunca esperou ver. Era o pai dele. O homem que supostamente tinha desaparecido anos atrás. A verdade começou a se estabelecer em uma rede de revelações. Cada caco de vida amassado ali gritava: Você não podia estar aqui. Miguel balbuciou, horrorizado. Eu precisei voltar para a verdade. O pai respondeu e, novamente, o chão sob os pés de Miguel parecia desmoronar. Uma nova revelação, e um novo mistério ameaçava consumir tudo o que ele construíra. As relações se tornaram uma teia. O que ele achava que sabia sobre sua origem estava prestes a despedaçar. Todos os segredos, as perdas, aquelas histórias não contadas,
agora borbulhavam à superfície. Cada fragmento que flutuava no ar parecia ter um novo significado. O homem armado hesitou mais uma vez, incapaz de processar tudo. Toda a sala contemplativa queria saber o que mais estava prestes a ser revelado. Só havia um pensamento na mente de Miguel, ecoando como uma advertência. Isso não acaba aqui. E com isso, mais uma revelação aguardava. Mais verdades semelhantes a segredos ficavam à espreita, esperando o momento certo para explodir em suas vidas. O futuro estava se formando diante deles, mas ninguém sabia se isso seria uma nova aliança ou um último golpe fatal. A única certeza era que a tempestade balançava a vida deles como se fossem folhas secas. E Miguel, no olho do furacão, estava prestes a decidir os próximos passos. O barulho se acalmou por um segundo. Miguel estava boquiaberto, olhando para seu pai, o homem que acreditava estar morto. O peso da revelação o atingiu como uma onda brutal. O homem armado hesitava, a arma balançava em sua mão, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Eu não posso acreditar que você está aqui. Miguel sussurrou, e coração acelerado. A barbearia, antes cheia de tensão, agora parecia um cenário de um filme, onde tudo era possível. Os clientes, que antes tremiam de medo, agora observavam a cena se desenrolar, murmúrios de incredulidade ecoando pela sala. É hora de encarar a verdade, Miguel, disse o pai, a voz grave e intensa. A sua vida, tudo o que você construiu, se baseou em mentiras. Nossa família sempre esteve ligada por um fio invisível. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Maria ficou ao lado dele, olhando para os dois homens, e a confusão se instalou. Jamal estava ali entre eles, um filho que se sentia perdido, o olhar entre dúvida e esperança. O que está acontecendo? Quem sou eu de verdade? Ele perguntou. A voz firme, mas trêmula. Você é mais forte do que imagina, Jamal. E agora é hora de se libertar de tudo isso. Maria respondeu, o olhar cheio de compaixão. Um momento de silêncio atravessou o ambiente. O homem armado perdeu a coragem. Com a atenção de todos voltada para Miguel, a arma baixou lentamente. Todos vocês são parte da minha vida, e eu não posso seguir se não enfrentar isso. Miguel decidiu, firmando o olhar. Se precisar lutar, lutarei por todos nós. Ele se virou para o homem. Mas não assim, não com armas. Vamos descobrir a verdade juntos. A tensão foi alta, mas lentamente a tensão começou a se dissolver. O homem encarou Miguel, a raiva em seu olhar morrendo aos poucos, como o calor de uma chama que se apaga. Você pode ter razão, disse ele, com a respiração pesada. Precisamos conversar sobre o passado. Não tem mais como continuar assim. Maria disse, com firmeza. E enquanto as palavras fluíam, os segredos antigos começaram a se desenrolar. O passado se chocava com o presente. E a barbearia, que sempre fora um símbolo de sucesso, tornava-se um lugar de clareza e cura. Pouco a pouco, um diálogo se formou. Miguel olhou ao redor e percebeu que todos estavam prontos para se unir, enfrentar a verdade e se libertar dos fardos carregados por tanto tempo. A conexão entre eles se fortalecia, o medo se dissipava e a esperança brotava como flores em um campo devastado. Havia caminho pela frente, muitos desafios a vencer, mas eles conseguiam. O futuro ainda era incerto, mas havia um fio de esperança tecendo suas vidas novamente. Eles sabiam que tinham enfrentado uma tempestade, mas agora sentiam a brisa da mudança. Então, Miguel, sentindo que tudo estava finalmente tomando seu lugar, se virou para a câmera e disse:
se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. E com um sorrisinho esperançoso, Miguel sentiu que essa era apenas a primeira página. A história dele e de todos ali ainda tinha muitas páginas para serem escritas.